Bom dia. Bom dia. Vamos dar início ao nosso culto. Foi bom termos este tempo de intervalo entre a escola dominical e agora o culto. É bom nós podermos conviver uns com os outros e é bom podermos ter comunhão com o nosso Deus. E devemos dar graças a Ele porque temos este privilégio de podermos viver num país livre, onde nos permite estarmos aqui sem qualquer receio. É claro que os nossos irmãos que estão a ser perseguidos, eles continuam a reunir-se, mas claro que há o risco de serem presos e mortos. Nós não corremos esse risco e por isso temos que aproveitar bem este privilégio e os irmãos estão a aproveitá-lo, nós estamos a aproveitá-lo e queremos honrar aquele a quem devemos a nossa vida. Nós só existimos, nós só nos movemos porque é Deus que nos dá vida, é Deus que nos dá forças para aqui podermos estar. Nós não somos como muitos que acham que a vida está neles. Não, a vida está em Deus. E se não fosse Deus, nós aqui não estaríamos. Por isso, o nosso coração deve estar cheio de gratidão, porque Deus nos tem dado vida e vida com abundância. Tal como o apóstolo Paulo saudava as igrejas, também nós saudamos a cada um dos irmãos com a graça e a paz de Deus. Que cada um de vós esteja a viver esta graça, a experimentar esta paz e que todos se sintam muito bem-vindos no nosso meio. É tão bom podermos estar aqui juntos e contar com a vossa presença neste culto. E queremos deixar convosco algumas informações. Lembrar a nossa atividade de quarta-feira. Na quarta-feira temos o culto de oração e estudo bíblico às 16 horas aqui neste espaço. Mais tarde, às 19 horas, teremos online através do Zoom, então temos esta reunião às 19 horas. No sábado, para os alunos de música, que não esqueçam a aula. A aula às 14h30. Não há trabalho de casa, pois não? Não há trabalho de casa, mas há que estudar. Há que, então, vir preparado para uma nova aula. No boletim não está, mas é importante nós informarmos acerca do aniversário da igreja. No dia 19, nós estaremos a celebrar mais um aniversário. É o 55º aniversário. E teremos conosco o pastor Alcir Souza, pastor muito querido de muitos de nós, pastor que tem estado na nossa missão na Alta de Lisboa, e estará conosco então no dia 19 para nos transmitir a palavra de Deus. Então, é bom termos presente este culto de aniversário no dia 19. E também queria lançar este livro que tem como título Falsos Deuses, de Timothy Keller. É um livro que a igreja vai estar a oferecer, ou aqueles que quiserem contribuir para o custo, é apenas 3 euros o custo deste livro. E é um livro que é muito importante. Nós temos, durante este ano, olhado para o tema Jesus Cristo no centro. E este livro ajuda-nos a refletirmos sobre os deuses que nós criamos. O nosso coração é uma fábrica de deuses. E é muito interessante, então, a abordagem que o autor faz sobre esses deuses, pegando em histórias bíblicas para exemplificar, então, essa triste realidade. Então, nós estaremos a oferecer este livro, então, à saída, os irmãos já poderão levar o vosso, para depois termos uma roda de conversa em torno deste livro no último sábado deste mês. E não é necessário ler todo o livro até ao final deste mês. Vamos olhar para as 2 primeiras secções, grandes secções deste livro, para estarmos a refletir. E durante, então, 4 encontros, estaremos a refletir no conteúdo deste livro, nas histórias, no texto bíblico, para então podermos olhar para dentro de nós mesmos e verificar se há algum Deus falso que está a dominar-nos. Então, deixo convosco
esta oferta, mas também esperando da vossa parte este compromisso de o lerem e de podermos então falar sobre o seu conteúdo no dia 25 de março, sobretudo as primeiras duas secções. Então, tendo dito isso, e permitam-me também voltar a referir a questão da oferta para a educação teológica. Já levantamos a oferta no domingo passado, mas tínhamos dito no próprio domingo que aqueles que não estivessem preparados para essa oferta que poderiam dar ao longo das próximas semanas. Então, se algum irmão quiser participar também para a oferta de educação teológica, que possa então falar com o irmão Mota, ou então, quando vier aqui à frente, que possa colocar especificamente o fim, para o fim, destinar o fim dessa oferta, e nesse caso para educação teológica. Então, são estas algumas informações que queremos deixar convosco. Vamos estar a orar pelas nossas irmãs que estão internadas, e esta semana adicionou-se também o irmão Abel Iria. Tínhamos a irmã Rita Domingues e a irmã Luísa Salgado, e também hoje temos a referir que o irmão Abel está internado. Vamos orar então por estes irmãos, para que Deus possa cuidar de cada um deles. Assim como também orar pelos demais irmãos que estão doentes, orar por nós, orar por este culto, para que Deus lhe possa falar através da sua palavra. Então aproveitemos enquanto o Miguel vai estar a tocar, para nos dirigirmos a Deus em oração. E queria convidar os irmãos a fazerem o favor de abrirem as vossas Bíblias no Salmo número 92. Vamos ler este Salmo, Salmo número 92, e quero convidar os irmãos que puderem ficar de pé, que possam fazer o favor de fazer. Diz assim o Salmo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. O inepto não compreende e o astuto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Derramas sobre mim um óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos satisfazem ouvir dos malfeitores
que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de ceifa e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Ele é a nossa rocha. E como diz o início do Salmo, bom é render graça ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Isso que nós vamos fazer, vamos entoar, vamos engrandecê-lo. E este hino diz, vamos nós louvar a Deus, vamos. Ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nós vamos cantar as duas primeiras estrofes deste hino e depois vai haver um interlúdio para que, então, os irmãos que desejarem trazer aqui à frente os dízimos e ofertas poderão fazê-lo também como expressão do louvor e da gratidão que vai nos nossos corações. Então, cantamos as duas primeiras estrofes e depois, então, os irmãos poderão deslocar-se aqui à frente para dedicar ao Senhor aquilo que Deus colocou nos vossos corações. Exaltado
nós exaltamos, nós engrandecemos e nós estamos gratos pela nova vida que Ele nos deu. Nós fomos limpos da culpa. Ele trouxe paz ao nosso coração e por isso nós podemos dizer: vida encontrei em Cristo Jesus. Já livre sou e ao céu eu vou, que maravilhas além. Pecados e dor para trás eu deixei. O novo dia raiou em mim, em Jesus vida nova achei. Porque Ele vive, porque Ele nos salvou. Então nós temos esta esperança de uma nova vida. E este hino então que nós vamos estar a cantar, este hino que tem como título Vida Nova e que foi traduzida pelo pastor Daniel Machado, que foi pastor no início desta igreja aqui, enquanto pastor da Igreja Batista de Queluz, também durante alguns meses foi pastor aqui na nossa igreja. Então vamos cantar juntos este hino. Amém? Amém. Podem fazer o favor de sentarem. E vamos ter agora um tempo de testemunho. A irmã Sónia Iria sentiu o desejo de dar um testemunho. Apesar daquilo que aconteceu esta semana, nestes últimos dias, ela tem, então, um testemunho a dar.
e por isso nós vamos ouvir aquilo que Deus fez, a forma como Deus atuou. Bom dia, irmãos. Não estou habituada a este, estou habituada a outro ficar ali fixo. O meu testemunho desta manhã é um testemunho da forma como Deus cuida de nós e da forma como Ele move as circunstâncias à nossa volta. Quinta-feira à noite, 2h30 da manhã, o meu pai sentiu que não estava bem. Chamou a minha mãe, que por acaso estava acordada, ela ouviu e quando chegou ao pé dele, ele disse-lhe que eu não consigo mexer o braço direito. Ele estava assim um bocado estranho, ele estava deitado na cama em diagonal, tinha a cabeça na almofada dela, os pés do lado dele, portanto estava completamente em diagonal na cama. Ela vai ter comigo ao quarto, porque eu já estava a dormir, e diz-me assim: "Oh filha, desculpa lá, mas o pai não se está a sentir bem." E eu levantei-me, fui ver, e realmente ele não estava bem. Os olhos dele não estavam bem, ele estava muito irrequieto e continuava a dizer que não conseguia mexer o braço direito. E então, a primeira coisa a fazer, 112, falei com uma pessoa, depois falei com uma segunda pessoa que me disse: "Vamos mandar uma ambulância." Enquanto ela disse aquilo, fui-me vestir, fomos à procura do Rob do meu pai para ele vestir, porque era de noite, estava frio, e quando estava tudo pronto, eu fui à janela para ver se via a ambulância chegar e a ambulância já ali estava. Eles subiram, mediram-lhe a tensão, mediram-lhe as pulsações, mediram-lhe a glicemia, fizeram testes cognitivos e perceberam o que é que estava a passar, que era aquilo que nós próprios também estávamos a achar que estava a acontecer, que era que ele estava a ter um AVC. Pronto. E então, depois daquilo tudo, nós perguntámos: "Vamos para o Hospital Amadora Sintra, porque é o hospital da nossa residência?" E a bombeira disse-nos assim: "Não, nós estamos à espera que nos digam qual é o hospital que o vai receber." Muito bem. Nós moramos num terceiro andar sem elevador e os irmãos conhecem o meu pai, sabem que ele não é a pessoa mais elegante deste mundo, portanto os bombeiros decidiram começar a trazê-lo para baixo. Quando chegámos à ambulância já sabíamos para onde é que ele ia para Santa Maria. A bombeira estava a falar com alguém que pediu o meu número de telefone, era o médico neurologista em Santa Maria que estava à espera, que precisava de falar com alguém da família para saber o historial dele. E, portanto, ela deu-lhe o meu número de telefone, ele ligou-me de imediato, desligou dela, ligou para mim e começou-me a fazer perguntas, aquelas perguntas que têm que fazer para poderem preparar tudo aquilo que vai acontecer a seguir. E assim foi, eu estive ali a falar com ele, a explicar-lhe aquilo tudo, a ambulância foi, e eu ali a falar e tal. Eu entrei dentro do carro e meti a chave na ignição, eram 3h15 da manhã. Eu tinha ligado para o INEM, eram 2h45, portanto, em meia hora eu liguei e ele já estava a ir. E nós saímos de casa para ir. Vamos para Santa Maria e eu ia no caminho a pensar: agora vamos chegar ali, se calhar estava muita gente das urgências e vai ser problemático, não é? Nós chegámos lá e não estava lá ninguém. Estava uma ambulância parada, que era a ambulância de onde o meu pai tinha saído. Já não o vimos, ele já estava lá dentro, já estavam os bombeiros a vir com a maca para se irem embora a vida deles e nós vimos que ele estava ali dentro. Ok, tudo bem. Ali estão as outras duas almas à espera de alguma coisa. Uma delas orava e lia salmos. E a outra só conseguia ter uma coisa na cabeça. Eu não conseguia falar com Deus, irmãos. Não conseguia pedir, não conseguia falar, não conseguia nada. E tinha na minha cabeça os versos de um cântico que eu agora não me consigo lembrar. E aquilo estava na minha cabeça assim sempre. Toim, toim, toim. E os versos dizem assim: "Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem." E mais à frente este mesmo cântico diz assim: "Não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor, seu grande amor." E isto estava dentro da minha cabeça, ali, tum, tum, tum. 4:45 da manhã, e a minha mãe antes tinha-me dito assim: "Não te queres sentar ali daquele lado, que apanhamos um bocado menos frio quando a porta abre?" "Não, deixa estar, estamos aqui também, é só quando a porta abre." E estávamos ali as duas. E nós estávamos de costas para quem sai das urgências e de frente para a porta da rua. E de repente eu vejo assim, a porta abre-se, eu vi o reflexo e vi que vinha lá uma maca e que a pessoa que lá vinha trazia assim uma coisa de plástico em cima. Eu, ai, coitadito, credo, o que é que veio ali? Isto, eu na minha cabeça. E quando de repente a maca passa por mim e eu, ups, é o meu pai. Eu vou correr atrás do assim, esse senhor é o meu pai. Estou a sair do hospital com ele porquê? E a enfermeira diz-me assim: o médico já lhe liga, automático, irmãos. O médico
Na altura em que ela acaba de dizer isto, o meu telemóvel toca, era o médico outra vez. Então, o que é que tinha acontecido? Ele tinha tido um AVC, sim, no cérebro, sim, e precisava de ir fazer um cateterismo, para aqueles que não sabem enfiar um tubo por uma veia, para chegar até ao cérebro e ir aspirar aquele coágulo de sangue que ele ali tinha. Aquilo não podia ser feito em Santa Maria, tinha que ir para São José para fazer. E eu virei-me para o médico e disse, então vamos para São José. A senhora não vai para São José fazer nada, porque a senhora, ele agora vai para lá, vai fazer aquilo, são 24 horas de observação, não vai para lá fazer nada, aconselhei para casa. Ok, tudo bem, vamos para casa. Eram 5:15 da manhã, nós estávamos em casa, irmãos. Tudo isto passou-se desde as 2:30 até às 5:15. É muito pouco tempo. É óbvio que não há como não olhar para isto e não ver o cuidado de Deus. E não ver que as circunstâncias podiam todas ter sido outras. Nós ontem soubemos que o meu pai já tinha tido um AVC antes. Mas só o soubemos ontem. E, portanto, ele já teve um e nós não demos por nada. Nem ele deu, nem nós demos, nunca nos apercebemos. Mas desta vez as circunstâncias foram diferentes. E não há como nós não olharmos e não percebermos que a mão de Deus esteve em todo o processo. Não há como nós olharmos e não percebermos que ele podia não ter dado por nada. Ele podia estar a dormir e continuar a dormir. Ela podia estar, como tantas outras vezes e tantas outras noites, está a dormir no sofá e não o ter ouvido. Eu é que não ouvia de certeza absoluta. E, portanto, os bombeiros podiam não ter sido rápidos. Podíamos ter chegado a Santa Maria e podia estar lá muita gente e podia não ter sido logo. E, portanto, só quando eu cheguei a casa é que eu comecei a olhar e a pensar, eu saí daqui há 2 horas, isto foi tudo assim. E nestas situações nós sabemos que se não for assim tudo tão rápido, muitas outras coisas podem acontecer. Pela graça de Deus, a zona onde ele teve o coágulo afetava-lhe a fala e afetava-lhe a visão. Ele está desnorteado. Gente, como é que eu aqui vim parar? Quem é que me trouxe para aqui? Mas isso é o mais normal no meio disto tudo, não é? Mas ele fala connosco, ele reconhece-nos, tem o discurso normal, normalíssimo, fala normalmente, como sempre falou, não tem ali nenhum problema em termos de fala. Os membros mexe-os todos, também já nos disseram isso, que ele está a mexer os membros todos. A enfermeira disse, ele até tem força, porque ele já se virou na cama e tudo, e portanto não há como nós não olharmos para tudo isto que aconteceu e não vermos o cuidado de Deus para connosco e não vermos a forma como Deus cuida realmente de nós. E eu ontem mandei uma mensagem ao pastor a dizer, eu gostava de dar este testemunho à igreja, porque eu acho que é sempre bom e é sempre importante nós sabermos que quando o outro passa por alguma coisa, a forma como o outro vê a mão de Deus agir na sua própria vida. E todos nós já passámos por isto, e todos nós já tivemos circunstâncias, e eu gostava de partilhar a minha com os irmãos. E gostava de, sexta-feira de manhã, um dos meus primos partilhou comigo um salmo, eu não o vou ler, vou só partilhar com os irmãos um versículo. É o Salmo 46, e ajudem-me, por favor, que eu agora tirei isto aqui e perdi a coisa. E o primeiro versículo diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força e a nossa ajuda nos momentos de angústia. E mais à frente diz assim: o Senhor Todo-Poderoso está connosco. E realmente, irmãos, durante estes dias, desde quinta-feira até hoje, é isso que nós como família temos sentido, que o Senhor tem estado connosco em tudo, literalmente tudo. E em todos os momentos Ele esteve. E era esta a minha palavra para a igreja. Obrigado. É verdade, Deus tem estado conosco. Temos aqui a irmã Rita conosco, queremos dar-lhe as boas-vindas, está ali atrás, e está atrás por causa de uma situação. De segunda para terça-feira também estavam a preparar a família para o pior, e a família então deslocou-se para ver pela última vez então a irmã Rita Domingos. Mas Deus está no controle. E ela recuperou de uma forma extraordinária de segunda para terça. Os médicos não conseguem entender o que é que aconteceu para ela poder então ter essa recuperação. Na quinta-feira nós estivemos com ela e ela manda beijinhos para os irmãos. Ela teve a perguntar pela igreja como os irmãos estavam e vimos-la melhor esta quinta-feira do que na anterior em que tínhamos estado com ela. E o nosso Deus está no controle. Às vezes essas circunstâncias aparecem, mas somos chamados a descansar nele.
Como a irmã Sônia disse, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temos o que temer se estivermos com Ele. E por isso, nós não estamos aqui a adorar um Deus morto, um Deus vivo, um Deus que atua, um Deus que faz maravilhas, um Deus que nos salvou e cuida da nossa vida. E é poderoso para nos guardar o nosso depósito até o dia final. E por isso devemos estar agradecidos, devemos louvar o nosso Deus, porque é o Deus único e verdadeiro que tem cuidado de nós em cada situação. E que nós estejamos abertos para vermos a sua ação, o seu mover no nosso meio. E é isso que nós vamos fazer agora, vamos orar. E quero vos convidar a ficar de pé para então orarmos ao nosso Deus, agradecidos pela forma como Deus atuou na vida do irmão Abel, como Deus atuou na vida da irmã Rita, como Deus tem atuado na nossa vida, como Deus tem sido conosco. Senhor nosso Pai, é tão bom descansarmos no Teu poder. É tão bom, Senhor, nós vermos aquilo que estás a fazer no nosso meio. E Pai querido, obrigado. Obrigado, Senhor, porque nesta semana que passou, Tu nos surpreendestes. Tu surpreendeste mostrando o Teu cuidado para com o irmão Abel, mostrando o Teu cuidado para com a irmã Rita. Obrigado, Senhor, porque às vezes nós baseamos a nossa esperança, baseamos o nosso dia a dia nas nossas capacidades. E Tu mostra-nos, Senhor, que as nossas capacidades não valem nada se Tu não estiveres conosco. E obrigado, Senhor, pela forma como Tu atuastes, pela forma como tens atuado, pela forma como tens trabalhado nas nossas vidas, quer nas pequenas como nas grandes coisas. Tu és Deus, Tu és o nosso único Deus. Tu és o Deus a quem nós servimos. Tu és o nosso Pai que está nos céus. Tu és o nosso Pai que estás com a Tua mão estendida para nos ajudar, com os Teus ouvidos prontos a nos escutar. Obrigado, Pai querido, porque Tu realmente tens mostrado a Tua presença no nosso meio. E queremos, Pai querido, continuar a interceder-Te pelo irmão Abel, Pai. Que Tu possas ser com ele, que possas ser com a equipa médica que está a cuidar dele. Que possam fazer o trabalho da forma correta, que possam, Senhor, fazer os melhores diagnósticos para proceder aos melhores tratamentos. De igual forma também queremos Te pedir pela irmã Rita Domingues, Pai, que possas continuar a operar na sua vida, que possas, Senhor, estar a restaurar aquilo que parece estar morto, Senhor. Pai querido, que Tu possas estar a operar nela também, conduzindo a equipa médica que está com ela, e que em ambos os casos possa ser com os seus familiares, Senhor. Que possas estar a trazer paz, possas trazer tranquilidade aos corações que estão a sofrer, que estão preocupados, Pai querido, que possam descansar em Ti. E obrigado, Pai querido, também pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pelo sustento que nos tens dado e pela oportunidade que nós tivemos, Senhor, de participarmos nesta oferta. E agora que vamos abrir a Tua palavra para olharmos para a mensagem que nos queres transmitir, que nos possas dar discernimento para compreender, que o Teu Espírito possa atuar na nossa vida para a praticar. É isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem e quero vos convidar a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 11. Vamos então olhar para este Evangelho e vamos ler 3 secções deste capítulo. Começamos por ler os primeiros 6 versículos. João capítulo 11, diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Agora saltamos para o versículo 17.
Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para os consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. E ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ela. E agora avançamos então para o versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou-lhe Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Ficamos por aqui na leitura do texto bíblico. E se os irmãos puderem manter abertas as vossas Bíblias, será bom, porque estaremos a olhar para este texto. Nós encontramos aqui 2 irmãs. Encontramos, por um lado, Maria. Maria, que era uma mulher dedicada a Jesus. Uma mulher que se tinha entregue a Jesus. Que tinha entregue ao Senhor aquilo que de mais precioso tinha, que era um vaso de nardo puro. O versículo 2 diz: Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seu cabelo. Maria amava estar aos pés de Jesus. E temos aqui também Marta, que fazia parte deste agregado familiar. Maria, Marta e Lázaro. Era uma família que amava a Jesus. E era uma família que era amada por Jesus. No entanto, nós vemos na história que Lázaro adoeceu. Lázaro ficou bastante doente. E Jesus foi avisado dessa doença. Jesus não se encontrava em Betânia. Jesus se encontrava-se onde João Batista batizava, para além do Rio Jordão. Havia uma distância entre Betânia e Jesus de aproximadamente 70 quilômetros. Uma distância grande. No entanto, nós vemos que estas irmãs, lidando com aquela situação, então enviam a informação até Jesus. E nós vemos que Jesus, tendo recebido a informação, ficou lá ainda 2 dias. Permaneceu lá. Não estaria Jesus preocupado com esta família, com estas irmãs? Claro que sim. Mas Jesus sabia que, mesmo que tivesse sido naquela altura, não chegaria a tempo. É possível que, quando os homens que chegaram a Jesus e lhe deram notícia de que Lázaro estava enfermo,
É possível que Lázaro já tivesse morto. Porque quando Jesus chega lá a Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. Mas Jesus também demorou tempo para dar uma lição preciosa, para mostrar o seu poder, para mostrar que Ele é o Deus do impossível. Havia um pensamento dentro da concepção judaica de que até o 3º dia era possível alguém ressuscitar. Mas a partir do 3º dia o espírito deixava o corpo e já não havia mais como haver ressurreição. Mas Jesus mostrou que as concepções humanas, elas chocam com o poder de Deus. Porque Deus está acima de qualquer concepção. Deus está acima de qualquer ideia, de qualquer conclusão que nós possamos chegar. Mas não foi só para mostrar o poder. Ele também demorou lá mais tempo para que Deus fosse glorificado através daquela situação. Nós vemos claramente no versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Há coisas que vêm à nossa vida que nós não entendemos o porquê. Nós não entendemos. Situações difíceis, complicadas, que até nos levam ao desespero. Mas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito bem definido. É para que Deus receba glória. É para que Ele seja glorificado. Para Ele mostrar o seu poder. Como nós referimos em relação a estes 2 irmãos, como Deus tem nos mostrado que Ele está no controle. Não é aquilo que os médicos determinam, mas é aquilo que Ele quer, que tem mais poder. Então nós vemos como Jesus demorou. E Jesus podia ter curado à distância. Não era necessário Jesus ir lá, pedir para abrirem o lugar onde Lázaro estava. Jesus podia ter curado à distância. Jesus curou o servo do centurião à distância. Não teria ele poder para cobrir 70 quilômetros e curar de onde estava? Tinha. Claro que tinha. Mas assim não fez. Para que então ele pudesse mostrar quem realmente é. E diante deste episódio, ou neste episódio, nós encontramos uma afirmação de Jesus. Mais uma do eu sou. Nós olhamos para eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor e agora eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É uma afirmação de Jesus muito importante, muitíssimo importante. Muitíssimo importante para nós, muitíssimo importante para aquelas mulheres. E nós aqui encontramos 2 mulheres, 2 irmãs, que acreditavam em Jesus. 2 mulheres que criam em Jesus. Elas criam no poder de Jesus. Vejam só o versículo 21. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Elas criam. Elas criam que Jesus podia ter restaurado a vida do seu irmão. Não há aqui qualquer reserva. Elas criam. Não apenas Marta testemunha isso, mas também vemos isso no versículo 32, quando Maria diz o mesmo. Se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Elas confiavam no poder de Jesus. Elas criam também que Jesus era o Cristo, como vemos no versículo 27.
Elas criam que Jesus era aquele que tinha sido prometido no Velho Testamento. Elas olharam para Jesus do modo certo. Não eram como os demais. Não. Olharam para Jesus do modo certo e fizeram aquilo que era certo. Vemos no versículo 2 como, então, Maria teve esta atitude, esta ação para com Jesus. Elas criam que Jesus era o Filho de Deus. Enquanto muitos líderes dos judeus contestavam e queriam matar Jesus porque ele se dizia Filho de Deus, estas criam verdadeiramente que Jesus era o Filho de Deus. Elas criam na ressurreição dos mortos. No versículo 24, Marta vai dizer que Lázaro havia de ressuscitar na ressurreição no último dia. Elas criam na ressurreição dos mortos. E elas criam também que Jesus era a ressurreição e a vida. Porque Jesus diz eu sou a ressurreição, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? E vemos a resposta, sim, Senhor. Respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Duas mulheres que confiavam em Jesus. Assim como nós também confiamos. Nós também confiamos em Jesus. Confiamos que Jesus é o Cristo. Confiamos que Jesus é o Senhor. Confiamos que Ele é o nosso Salvador. Cremos que Ele vai voltar. Cremos que Ele intercede por nós. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Cremos na vida após a morte. Nós cremos. E é importante nós crermos. E crer relaciona-se com outro aspecto. Elas conheciam. Elas também conheciam a Jesus. Tinham comunhão com Jesus. Tinham a oportunidade de conviver Jesus. Em várias ocasiões, elas receberam Jesus em sua própria casa. Certamente se lembram daquele relato em Lucas, capítulo 10, de 38 a 42, em que Marta andava de um lado para o outro a preparar a casa, a preparar o almoço, para que Jesus pudesse ter o melhor. E Maria estava lá aos pés de Jesus, ouvindo aquilo que Jesus estava a dizer. A ponto de Marta falar para Jesus, Senhor, diz a minha irmã que me ajude. E Jesus vai dizer, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eram mulheres que recebiam Jesus, eram mulheres que queriam ouvir Jesus, eram mulheres que sabiam aonde Jesus estava, acompanhavam o ministério de Jesus. Porque elas, quando enviaram os mensageiros para falar da doença de Jesus, elas enviaram ao lugar certo. Eles não andaram a oscilar de um lado para o outro, a perguntar aonde é que Jesus estava. Elas acompanhavam o ministério de Jesus. E elas sabiam o que Jesus podia fazer. Elas conheciam. Elas conheciam os milagres que Jesus já tinha feito. Tal como os judeus, como diz no versículo 37. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Se estes conheciam aquilo que Jesus fazia, não podia estas irmãs também conhecer? Claro que sim. Elas conheciam que Jesus tinha poder para curar qualquer tipo de enfermidade, e por isso disseram, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Elas sabiam que Jesus tinha multiplicado pães e peixes para uma multidão de mais de 15 mil pessoas. Elas também conheciam que Jesus transformara água em vinho, que Jesus acalmara o mar da Galileia. Elas conheciam. Elas tinham um bom conhecimento acerca de Jesus.
Elas tinham comunhão com Jesus. E conhecimento é importante. É importante nós conhecermos, é importante nós termos comunhão com Jesus. É importante nós termos este relacionamento e continuarmos a crescer nesse conhecimento de Jesus. Em Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Duas mulheres que criam em Jesus, duas mulheres que conheciam a Jesus, no entanto, apesar da fé que elas tinham, apesar do conhecimento que elas tinham uma conduta repreensível. Porque não passaram da fé e do conhecimento à prática. Elas disseram boas coisas, elas reconheceram o poder de Deus através das suas palavras, mas quando chegou a hora da verdade, elas retraíram-se. Elas viram obstáculos para que tal viesse a acontecer. Mulheres que criam muitas coisas, mulheres que criam em Jesus. E Jesus disse a Marta que Lázaro havia de ressuscitar. E vejam a resposta que ela dá no versículo 24. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E no versículo 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Até aqui é aceitável. Ela ainda não estava a associar com aquilo que estava para acontecer. Mas mais à frente, no versículo 39, quando Jesus dá ordem para tirarem a pedra, agora vejam o que disse Marta. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Por outras palavras, Senhor, não vale a pena. Não vale a pena. Já está em decomposição. Apesar de todo o tratamento que recebeu, com lençóis enrolados, faixas enroladas, com especiarias que colocamos no corpo, já cheira mal. Elas criam, conheciam, mas quando chega a esta situação, elas colocam obstáculo. Elas criam no poder grandioso de Deus. Elas tinham ouvido maravilhas, histórias maravilhosas acerca de Jesus. Mas pensavam que esse poder não iria se aplicar àquele caso em concreto. Já alguma vez vos aconteceu isso? Já alguma vez vos aconteceu encontrarem um desvazamento entre aquilo que acreditam, a vossa fé e depois a prática? Será que isso não acontece conosco? Será que por vezes também nós não temos uma conduta repreensível? Digno da repreensão de Deus? Vamos ser práticos. Todos nós queremos que Jesus é o bom pastor. Verdade ou não é? Nós temos conhecimento das suas obras como bom pastor. Mas será que eu deixo-me conduzir sempre por ele? Será que não há alturas em que eu me procuro autodirigir em vez de buscar a sua orientação? É possível que sim. Mas eu creio que ele é o bom pastor. Eu conheço as suas obras como bom pastor. Mas às vezes não deixemos que em momentos específicos ele nos dirija. Nós queremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós conhecemos o seu conteúdo, conhecemos as suas orientações. Mas há momentos em que nós não vivemos de acordo com os princípios e as orientações de Deus. Mas cremos, mas conhecemos. No entanto, não vivemos.
Eu creio que Jesus é todo-poderoso. Nós cremos. Nós conhecemos histórias bíblicas que mostram esse poder. Mas há momentos em que nós não descansamos neste poder. Em que ficamos agitados diante das situações. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Será que nós cremos isto? Jesus está a dizer: quem crê em mim, ainda que morra fisicamente, vai viver. A morte não é o fim para aquele que confia no Senhor. A morte não é o fim para ninguém. Há uma vida após a morte, que pode ser com Deus, se aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, ou então que pode ser no inferno, com o diabo e seus anjos. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, vai viver eternamente. Vai viver eternamente com ele. E acrescenta mais: e todo que vive e crê em mim, não morrerá. Não é no sentido físico, mas não morrerá espiritualmente. Não há de passar pela segunda morte, porque já foi liberto, porque já Cristo venceu a segunda morte. E nós então não temos que temer a morte eterna. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Porque se nós cremos isto, vai haver uma grande mudança. Nós vamos olhar para o presente e o futuro de uma outra maneira. Porque se nós cremos que Jesus é a ressurreição e a vida, então nós temos esperança em relação à eternidade. Nós podemos descansar sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Nós podemos nos sentir satisfeitos porque sabemos que nele está a vida e vida com abundância. Uma vida com abundância é uma vida que nos traz satisfação. Satisfação para viver neste mundo. Satisfação para encararmos as situações. Esperança. E quão importante é esta mensagem nos dias em que vivemos? Esperança. Porque quando uma pessoa perde a esperança, perde a razão de viver. Mas nós temos esperança. Nós esperamos no Senhor. Nós esperamos naquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, viverá. Esperança. E que nós possamos realmente viver esta esperança. Que não haja uma dicotomia entre fé e conhecimento com a prática. Que na prática, no dia a dia, se possa ver a nossa fé e o nosso conhecimento. Que nós possamos viver cada dia na dependência do Senhor. Porque nós vamos experimentar quão maravilhoso é o nosso Deus e como Ele nos surpreende. Mesmo que por vezes as coisas não corram como nós desejávamos, nós podemos descansar. E tudo o que acontece com propósito, para a glória do nosso Deus. Eu posso não saber o porquê, mas eu sei o para quê. Para que Deus receba honra e glória através da forma como vivo aquele momento. Então, que é esta realidade, que nós possamos crer nesta afirmação. E volto a repetir, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? É uma pergunta para cada um de nós. Queremos isto? Que possamos crer.
E vamos participar deste memorial que assinala aquilo que aconteceu, a entrega de Jesus, a sua morte por nós, e por isso nós temos aqui pão e vinho. Jesus apresentou-se como o pão da vida, e ele entregou-se por nós, ele derramou seu sangue em nosso lugar. Então nós participamos assinalando a morte, mas assinalamos também a vida e a volta. Porque o apóstolo Paulo diz: todas as vezes que participais do pão e do vinho, anunciais a morte do Senhor até que venha. O morto não regressa. Ele vai regressar porque está vivo. Ele ressuscitou. Então ele demonstrou através da sua própria vida que, tendo estado morto, ressuscitou e está na glória de Deus. E tal como aconteceu com ele, também a acontecer conosco. Se morremos, deixamos este tabernáculo, este corpo, havemos de ressuscitar para participarmos das bodas do Cordeiro. E enquanto estamos aqui, participamos deste memorial da ceia do Senhor. E todos aqueles que já creram no Senhor Jesus Cristo, já foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então são convidados a participar deste memorial. E quero ler convosco o texto em Mateus capítulo 26. E enquanto isso eu peço ao irmão Eduardo e ao irmão Luís que se possam preparar para nos ajudar na distribuição do pão e do vinho. Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao versículo 30. Encontramos aqui Jesus a instituir a ceia do Senhor. E diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo, convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus estava lá. Mateus viu aquilo que aconteceu. E ele narra então esse acontecimento. Ele narra essa instituição. Ele mostra aquilo que foi o procedimento de Jesus. Jesus tomou um pão, de seguida o cálice e distribuiu. E assim também vai acontecer. Vamos distribuir o pão e o cálice, o pão e o vinho, para que, como família, possamos participar deste memorial. Então eu convidava o irmão Luís, o irmão Eduardo, para poderem vir à frente e nos ajudar na distribuição do pão e do vinho. E como aqui nós lemos, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu. Nós vamos agradecer ao Senhor a nova vida que nós temos, porque Ele deu a sua vida por nós. E quero convidar o irmão Eduardo que nos dirija nesta oração. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos, Teu Pai, pelo privilégio de estar na Tua casa, Senhor, e pelo dom da vida que nos concede dia após dia. E por isso, nós queremos louvar-nos e agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas e continua a nos dar essa graça e alegria nos corações. E nesse momento, Pai Santo, no momento da ceia, o pão é o pão, mas representa o Teu corpo, e que nesse momento podemos refletir aquilo que Tu és para connosco, Pai, porque Tu morreste na cruz para levar os nossos pecados. Por isso, Pai, nós te pedimos perdão pelas nossas faltas, Senhor, porque sabemos que nós não merecemos, somos pecadores ainda, mas para a Tua graça, nos dê essa salvação, para que nós andássemos com Deus. É essa a nossa convicção que nós temos em Ti. E por isso, Pai, aceita a nossa gratidão e aceita a nossa louvor. Assim nos pedimos e agradecemos em nome do amor de Jesus. Amém. Amém. Enquanto os irmãos vão estar a distribuir o pão, nós vamos cantar
o hino número 265. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz, vida eterna eu te dou. E como diz o coro, vê, viverás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz, vida em mim acharás. Então, vamos juntos cantar este hino. É um convite a entregarmos-nos a Ele. E como diz a última estrofe, aceita a salvação, ou desculpa, terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz, vida eterna eu te dou. Nunca perecerás crendo em mim, teu Senhor, ao teu lado para sempre eu estou. Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Ele está conosco, que possa estar consigo também. Se não tem essa certeza da salvação, se não crê na ressurreição após a morte, se não crê na vida eterna, que possa confiar no Senhor, que possa crer nele, porque Ele é o único que nos dá garantia em relação à vida eterna. Não é Maria, não são os anjos, não são os santos, somente em Jesus é que nós somos salvos. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse, eu sou a ressurreição e uma vida. Então, que nós possamos crer nele, que possamos aceitá-lo, para que um dia possamos participar deste memorial das bodas do Cordeiro, lá no céu, como está prometido
em Apocalipse. Então, como somos ensinados, como Jesus disse, fazei isto em memória de mim. Em memória de Jesus, participemos do pão. Enquanto os irmãos vão estar a distribuir o vinho, eu vou ler um texto bíblico em Isaías 53. Os irmãos conhecem bem esta profecia que se cumpriu em Jesus. E diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortada a terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele intercede por nós. Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Esta profecia já foi cumprida, e foi cumprida em Jesus. Por isso que aqui estamos, participando deste memorial. E convidava o irmão Luís para nos dirigir nesta oração. Pai Santo, estamos aqui na tua presença com o coração grato, para te louvar, para te exaltar, para te glorificar pelo teu bom amor derramado por nós. Em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Nós te agradecemos por um sangue tão precioso, Senhor, que foi derramado para a remissão do nosso pecado. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos ter em Jesus Cristo a nossa redenção. E que agora, neste momento em que estamos aqui na tua presença, nos possamos lembrar sempre, através deste vinho do sacrifício do teu Filho, possamos sempre te render louvor, possamos sempre te glorificar em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Pedimos também que a tua palavra fique guardada nos nossos corações, que nos possas guiar, nos possas dirigir, e que acima de tudo o teu nome seja exaltado e glorificado. Queremos entregar tudo nas tuas mãos e te agradecemos todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Então, em memória de Jesus Cristo, participemos do vinho.
quero convidar os irmãos a ficarem de pé. Vamos juntos cantar o hino 189. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos nós agora e para todo sempre. Amém. Podem fazer o favor de sentar e vamos terminar esse culto com uma oração silenciosa enquanto o Pedro estará a tocar o pós-lúdio. Não se esqueça então de levantar este livro lá em cima com o irmão Rick. Pedia que pudesse ser um por família, para podermos então distribuir por maior número de irmãos. E quero desejar-vos uma boa semana. Que Deus vos abençoe.